Olá, querida irmã, seja muito bem-vinda à nossa live. Olá, paz, pastor. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu que me sinto imensamente honrado, você esteve conosco na nossa Conferência dos Radicais Livres e foi um grande e maravilhoso problema. Quase fomos multados pelo governo por causa do ajuntamento, mas foi uma tremenda unção. E só para te explicar o que está acontecendo, nós estamos num período de jejum. Muitas igrejas estão orando e jejuando nesse tempo para fortalecer a fé dos irmãos para enfrentar toda essa crise que a gente tem atravessado. E o nosso jejum é de 21 dias. Nós estamos hoje no 9º dia desse jejum e o tema é 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. E aí, todos os dias, no final do dia, a gente está conversando com um irmão, uma irmã, pastor ou um ministro de louvor a respeito desse tópico, né? Claro. E hoje estamos conversando com você, a primeira vez que estamos conversando pessoalmente. Você já esteve na videira? Pois é. E espero que você tenha sido bem tratado aqui na videira, que os irmãos tenham feito tudo certinho com você. Sempre, sempre que eu vejo lá na minha agenda que eu vou ministrar na videira, fico muito feliz. Um abraço, pastor Naor, sempre me recebe com muito carinho. Foi incrível no carnaval, o que a gente viveu ali com Deus. Então, para mim, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Um pouquinho da família videira aqui. Então, não vou negar para você. A gente fez uma enquete no começo do jejum perguntando quem os irmãos gostaria que a gente convidasse, né? E você ficou lá no primeiro lugar, assim, impressionante. Fiquei, poxa vida, os irmãos realmente amam você aqui. Então, você tem que voltar mais vezes para estar conosco. Por favor, por E, favor. amém. Então, para a gente começar, eu queria que, até para eu mesmo saber, eu não sei muito a respeito da sua história, gostaria de saber, eu acho que todo mundo quer saber. E como o nosso tema é fé, a primeira grande experiência de fé que nós temos realmente é a conversão. Eu queria saber como é que foi a sua experiência de conversão. Você nasceu num lar evangélico, teve um encontro, teve um dia, porque você sabe, tem filhos de crente que não sabem exatamente que dia que ele se converteu. Não sei se é o seu caso. Como é que foi a sua história? É por aí o meu caso. Considero cristã desde pequena porque meus pais se converteram, eu tinha uns 3, 4 anos. Então, assim, eu cresci dentro da igreja, assim. Eu sempre, desde que os meus pais se converteram, sempre foi uma realidade para mim, né? Então, Qual mas que era a igreja dos seus pais? a gente era de São Paulo, né? Hoje eu moro no Rio, mas era de São Paulo, sou paulista. Igreja Plenitude de Deus, é uma comunidade. Lá na Amém. Vila, se tem alguém da Vila Maria que estiver, dá um salve aqui. Amém. Mas assim, a minha vida sempre foi na igreja, mas creio que a gente sempre tem aquele momento que a gente encontra Jesus, né? Verdade. A gente nasce, muita gente nasce na igreja e tal, mas tem aquele dia que você realmente conhece Jesus, não porque os seus pais te levam, mas porque você tem uma real experiência com ele. E eu lembro que eu sempre ministrei assim, né? Na igreja comecei a cantar com 5 anos. E que era assim, de tanta insistência para minha mãe, tá bom, vai lá cantar. Aí eu cantei e meus pais, realmente, deixa ela cantar. E aí, quando eu tinha uns 5 anos, Deus falou assim comigo que aonde os meus pés não chegassem, a minha voz chegaria. E isso para mim Aleluia. era muito. Como assim, onde os meus pés não chegassem, a minha voz chega? Não faria muito sentido. Não existia internet, YouTube, nada disso. E hoje eu vejo muito isso, que a internet faz parte do propósito de Deus para minha vida. Então, todas as vezes que eu vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo de ministração, um vídeo de qualquer música que o Senhor tenha me dado, eu lembro disso, especificamente dessa palavra que Deus me deu e entendo que não é sobre a Gabriela, sobre eu tenho muita consciência dos meus erros e de quem eu realmente sou, mas porque eu nasci para fazer, que é esse propósito, eu tenho consciência e entrego tudo isso a Ele. Então, todas as vezes que eu vou Amém. me eu lembro dessa palavra, desse encontro que eu tive com Deus, bem pequenininha, e da palavra que Ele deu para mim. Quantos anos você tinha? Eu acho que uns 6 anos no máximo. Tanto que Uau, que coisa impressionante. tem coisas que marcam a gente, né? Tipo, muito Então, você nova. foi criada no palco da igreja, no púlpito da igreja.
Ah, Total. que lindo. Ontem o pastor André Valadão estava conosco e eu fiz essa pergunta para ele também, sobre o chamado dele, né? E ele disse que ele não teve nem. Eu gostei muito de ouvir, por acaso, ele dizer isso, porque isso é muito importante para os nossos jovens. Ele dizendo: eu não tive nenhuma experiência extraordinária, não teve anjos que me apareceram, eu não ouvi nenhuma voz extraordinária. Ele disse: um dia eu simplesmente caí em mim e falei: gente, eu tenho que fazer algo da minha vida, eu vou servir a Deus, eu vou seguir o caminho de um chamado. E se tornou pastor e depois ministro de louvor, e hoje é essa bênção também. Você teve também esse momento com relação assim, ao seu chamamento, porque você encara de fato o seu trabalho como um ministério, né? Sim, total. Eu lembro que quando eu tinha. Eu entrei no programa do Raul Gil com 11 anos, né? No concurso de talentos, que foi um plano de Deus também, porque nunca quis entrar, nunca foi, nossa, eu quero entrar na televisão. Nunca. Foi um propósito de Deus específico. E eu lembro que em um determinado momento, a minha avó faleceu, eu era muito apegada à minha avó. E aí, assim, eu tinha 11 anos e a minha voz totalmente desapareceu. Desapareceu. Eu fiquei sem voz, sem explicação, porque, enfim, não tinha explicação e eu fiquei totalmente sem voz. E foi assim, eu tinha 11 anos de idade e eu perguntando para Deus, Deus, eu não tenho, então, acabou meu chamado, acabou meu propósito, como que eu vou te adorar agora? Porque minha voz se foi. E aí? E eu me perguntava muito a Deus, por que o Senhor tirou isso de mim? E foi nesse momento que o Espírito Santo ministrou para mim, que a minha voz não tem nada a ver com o meu propósito. E É sim, mesmo? o meu coração, e sim aquilo que realmente significa adoração. Que ele queria muito mais do que a minha voz, mas a minha entrega, a minha real entrega. Então, naquele momento, eu tive total consciência do que realmente é adorar a Deus, que vai muito além da minha voz, de como a minha voz tá, mas sobre uma real entrega, né? Uma rendição total. Amém. Então, Amém. entendi isso, depois a minha voz voltou do nada, assim, 100%. Mas esse momento específico do meu ministério me marcou muito. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que a gente tem que fazer, a gente faz. Aula de canto, a gente se prepara, a gente cuida da nossa voz, a gente faz fono, a gente se prepara. Tudo que a gente tem que fazer, nenhum anjo vai vir aqui e fazer. Bem, claro. Chega na hora da administração, não tem nada a ver comigo. Tanto que, assim, às vezes as pessoas falam assim, Gabi, você viu o que aconteceu? Não sei o que, durante, assim, gente, eu não vejo nada, eu fecho meu olho e vou. Porque eu tenho tanta certeza que não tem nada a ver comigo, mas sobre a presença de Deus e a minha função de levar a igreja à adoração, de conduzir a noiva em adoração. Aleluia. Aleluia. Que coisa linda. Tenso para mim, né? Então, esse momento específico da minha vida me marcou muito, de Deus me mostrar o que ele desejava de mim, uma verdadeira adoração. Eu vi alguém comentou que você foi batizada no Espírito Santo com 8 anos de idade. Sim, Como mas foi isso? A sua igreja era pentecostal, então? eu não sei, acho que sim. Não era tão assim, Não mas, era tão pentecostal? mas a escola dominical era pentecostal, então. É mesmo. Como foi essa experiência? Eu tinha uns 8 anos e aí eu participava, por incrível que pareça, o meu primeiro ministério foi o Ministério da Dança. É horrível, gente, Ah, não é? tinha talento, péssimo. E aí eu chorava com as meninas e tudo mais, e aí durante uma oração de ministração, ela começou a irmã, né, não era pastora, mas era a irmã que cuidava da gente, tal, começou a ministrar e ministrar e ministrar, e aí fluiu, e eu comecei a falar em línguas e línguas e línguas. Por isso que eu tenho um desejo no meu coração muito grande, eu até compartilhei já com a pastora Marília, que eu tenho um desejo muito grande de fazer um evento de ministrar para crianças. Porque Nossa, minha não, esposa tem que ouvir isso. não ministrar músicas para criança, mas ministração normal, sabe? Normal, de gente grande, porque Levar as crianças à adoração. exatamente, porque eu fui alcançada assim, o Espírito Santo me alcançou assim, mesmo que eu não tivesse nem dimensão daquilo que eu estava cantando ou ministrando, eu fui totalmente alcançada. E eu sei que quando você tem um encontro real com Jesus, novo, quando você experimenta Jesus de verdade novo, o mundo não te abre os olhos, sabe? Você olha para o mundo, para as coisas do mundo e fala assim, mas eu já experimentei algo muito surreal, eu não preciso, né? Então eu sempre tive essa consciência durante a minha adolescência e tudo mais, porque eu tive
um real encontro com Jesus muito novo, assim. Então, é igual fala aquela música, quem já pisou no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Então, foi bem isso. Eu não sabia que você tinha participado do programa Raul Gil. Isso trouxe algum problema entre os crentes mais pentecostais? Você sofreu algum bullying Não, gospel? não, graças a Deus. Eu entrei no Raul. Nossa, eu sou péssima de datas, mas eu tinha 11 anos, faz muitos anos atrás. E eu lembro que quando eu cantei a música, aí ele tinha um programa que chamava Homenagem ao Artista. Aí via Aline Barros, fiz até inclusive para o Lázaro, fiz para várias pessoas, Fernanda Brum. E eu lembro que quando me chamaram para cantar para Aline Barros, eu cantei a primeira música que cantei na minha vida, O Poder do Teu Amor. Então, foi bem especial, assim, e naqueles momentos eu tive muita certeza que foi um plano de Deus, assim, muito específico de levar a palavra de Deus. Isso era muito novo, né? Quase ninguém falava, tinha essa liberdade em rede nacional num programa que não é cristão, porque não era cristão, né? Então, Sim, assim, secular. qualquer oportunidade que eu tinha lá, eu corria e falava alguma coisa de Deus, mesmo muito novinha, mas Deus me usando pela misericórdia. Aleluia, que coisa linda. E me fala uma coisa, quando foi que você assim, assumiu mesmo assim, eu tenho um ministério de louvor? Você começou a atuar na igreja ou já começou o ministério assim de viajar e visitar igrejas? Como é que foi esse processo? Eu lembro, pastor, que assim, eu comecei a ministrar nas igrejas muito novinha, muito novinha. Então, assim, eu lembro que assim, até hoje, tá, pastor? É a primeira vez que a gente está conversando, mas você fala assim, o que deixa a Gabi feliz? É ministrar. Você quer me ver feliz, você quer me ver muito feliz, realizada, é ministrar. Então, assim, eu lembro desde novinha, eu ministrando nas igrejas e a minha alegria era sair para ministrar, independente de qualquer coisa. Então, assim, meu pai, eu lembro do meu pai, que ele fez um cartaz, ele vem de uma família muito simples, muito simples. Meu pai, para quem conhece São Paulo, meu pai anda de bicicleta na Marginal para economizar gasolina, para pagar minha gasolina. Então, assim, a gente veio de uma família muito simples, muito simples. Mas a minha alegria sempre era subir ali e adorar. Eu lembro que meu pai fez um cartãozinho, assim, ele colocava debaixo das igrejas, assim, para eles ligarem. Então, eu comecei a ministrar muito nova, assim, sabe? Eu não lembro de ter uma data específica, mas eu não Então, na consigo me... verdade, no começo, você nem viajava sozinho, então? Seus pais iam Não, com você? sempre. Até hoje, a minha mãe sempre viaja Até comigo. hoje. Desde Até sempre, hoje. até hoje. Aleluia, aleluia, que benção. Me fala uma coisa, se puder falar, né? Não sei, mas assim, eu sempre, eu também, eu viajava muito para pregar, hoje eu viajo mais só nas igrejas mesmo da videira. E às vezes a gente é colocado em situações assim embaraçosas, as pessoas nos levam para eventos estranhos. E, assim, qual foi o evento, a situação mais embaraçosa que você passou quando você teve que viajar, às vezes, para cumprir um evento, uma programação? Teve alguma coisa desse tipo com você? Eu acho que um evento que eu nunca vou esquecer, e faz muitos anos isso, e realmente não esqueço, a gente foi ministrar, a gente ainda morava em São Paulo, e aí meus pais tal, e na época não tinha Waze, né? Então a gente andava com aquele mapa gigante, tentando achar, e a gente achou. Aí eu falei, não, não é possível, não é possível que a gente chegou. Não, não, é aqui mesmo. Aí eu vi uns irmãos assim na porta, era um circo. Eu falei, Um não, não é possível. circo. É um circo. Não é aqui mesmo. Não, não é possível, gente. Sério. E aí eu entrei, era um circo e tava rolando. E aí eu ministrei, tipo, no meio, sabe? Onde acontece as piruetas lá, tudo. O Eu ministrei. picadeiro. É, isso aí. Mas era um circo mesmo, normal, tinha tudo, palhaço, malabarista, tudo. Não, meio que eu acho que eles alugaram, né, o circo, Ah, graças a Deus. sim. Imagina, né? Estamos aqui, Gabriela Rocha, pode dar suas piruetas. É, seria realmente embaraçoso isso. Não, mas só tem isso. E me fala uma coisa, você teve assim gente que te influenciou musicalmente, ministerialmente? Você teve como referência no começo do seu trabalho? Como Muito, foi isso? muitos. Inclusive, esse ano passado, né? Já passou tanto tempo, eu Olha fiz o uma nome aí. no E aí eu cantei algumas músicas que fizeram parte, né, da minha vida. E aí eu ministrei uma música do David Keelan, que é Abraça-me. E eu me lembro
de ir assim, não sei se o pastor lembra, daqueles congressos que tinha na Bíblica da Paz em São Paulo há muitos anos atrás, aquelas Sim, me conferências lembro. Fogo e Glória, e aí o Fernandinho ministrava, o David Keelan, então eu me lembro assim, muito no final, assim, bem, eu sou bem alta, né, bem baixinha, e eu me lembro, assim, muito lá no final, olhando pro David Keelan e falando assim, e ele, assim, com toda a simplicidade e amor à igreja e em amor à presença de Deus, com violão, assim, tocando com muito amor, com muito cuidado pela presença, sabe? Pessoas que me marcaram foram pessoas que eu vi que têm o cuidado pela presença, que tem esse, sabe, esse zelo, que não chega e simplesmente abre a boca e canta porque tem que cumprir uma agenda. Não, você sabe que tem um zelo. Então, pessoas assim me inspiram e me inspiram até hoje. Então, David Keelan, Pastor Cirilo, Ana Paula, essas pessoas, assim, eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa de ficar ouvindo muita música, assim, eu não gosto de ficar ouvindo música, mas eu amo ouvir pessoas que me levam a Deus, que me levam à presença de Deus. Sabe quando se para e existe uma pessoa e fala assim, caraca, ele tá sentindo, ele tá sentindo, ele tá sentindo a presença, e isso me inspira. Então, tiveram muitas pessoas que me inspiraram e me inspiram até hoje. Que é um projeto que Projeto Ecoar, que é um projeto que eu regravo músicas antigas, né? Então, assim, a Aham. gente não ficou nenhuma condenação, regravamos Quero que valorize o que você Ah, tem, sim, sim. que fizeram parte de uma geração, né? Que continuam. Então, assim, recebo testemunhos assim, nossa, de novo convertido, nunca ouvi essa música e fui impactado. E testemunhos assim, nossa, Gabi, você me fez lembrar de quando eu era da igreja e me veio aquele mesmo sentimento. Então, assim, Deus tem feito grandes coisas. Então, eu sempre gosto de honrar quem plantou, sabe? Quem plantou e a gente está Amém. colhendo hoje, mas alguém semeou, lançou as sementes e marcou uma geração e continua marcando, né? Então esse projeto tem sido muito especial para mim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu não vou te negar que hoje eu passei o dia te ouvindo. Falei, eu vou ouvir melhor, porque a gente às vezes canta o cântico na igreja. Vou te ser franco, às vezes eu não sei de quem é o cântico. Os Uhum, irmãos cantam, mas não aparece escrito em lugar nenhum, eu apenas canto, né? E uhum, hoje, ouvindo as suas músicas, né, muitas delas a gente canta na igreja. E assim eu fico muito feliz de ver o seu testemunho, o que você está dizendo. Quer dizer, você tem um referencial muito maior de ministério propriamente do que de música em si. Assim, a música é uma coisa importante, claro, mas ela se torna um instrumento para alguém que tem um ministério. Porque eu percebo, claro, vou te dizer uma coisa na presença de Deus. As pessoas me conhecem, eu não faço média, mas você tem uma unção especial do Senhor sobre a sua vida. sim. E hoje ouvindo as suas canções, em alguns momentos eu fui muito, muito tocado. E, e por último, inclusive, eu estava ouvindo justamente essa, Quero que Valorize o que você tem, no Spotify. E eu gostei demais da versão que você fez, assim, muito intimista e muito tocante. E eu vou te dizer uma coisa, persevera nesse caminho. Não Amém. faz simplesmente um show, uma apresentação, sabe? Traz presença. Amém. Que quando você abrir a sua boca, de fato, as pessoas sejam tocadas, porque o que permanece depois é só isso. É o Uhum, toque do Espírito, é a transformação, é o novo nascimento, é a edificação genuína da casa de Deus. E assim, eu fico extremamente feliz de ver você dizendo isso, amém. porque o Senhor vai te honrar muito. O Senhor vai te Amém. honrar muito. E quando eu falo te honrar, não é nem tanto o sucesso que você faz, porque isso você já tem, não é? Até alguém me disse hoje, eu não sei se não sei como que é que a pessoa me falou, achei meio complicado, mas disse que você foi uma das cantoras mais tocadas no Spotify no ano, foi isso mesmo? Uhum. Eu acho que foi, eu Então, também não fiz, mas acho que então eu fiquei impressionado, porque o Spotify é um negócio internacional, né? Mas eu vou te dizer, isso é bênção, com certeza, mas é muito mais bênção quando você se torna a trilha sonora da vida espiritual de alguém. sim. Pastor Azaf Borba, que é de outra geração, não é da sua, é da minha geração, e eu tive com ele semana passada aqui também. Eu disse isso para ele: muitas experiências, muitas situações de quebrantamento, mas também de luta, de crise de fé, mas também situações de êxtase.
eu tive com Deus no meu quarto, mas a trilha sonora era ele. E aí, quando eu ouço hoje a voz dele, me evoca o céu, me abençoa. Entende? Que você também seja essa pessoa, sabe? Que faça parte da trilha sonora celestial das pessoas. Que quando elas te ouvirem, elas falem: essa música eu ouvi tal dia, mudou minha história, me deu fé, ele me ergueu. Né? Eu estava no meio da pandemia, ganhei esperança, ganhei fé. Isso de fato é poderoso. E eu fiquei, assim, fiquei tocado de te ouvir agora. Você está me Amém. abençoando muito. Está Amém. muito bom Glória. ouvir dizer. Porque hoje em dia há tantas pessoas procurando tantas coisas, e assim, eu fico muito empolgado quando eu vejo alguém que tem um coração para o Senhor mesmo e para a igreja. Porque, sabe, na internet as pessoas que querem parecer mais inteligentes, elas falam mal da igreja. E estão o tempo inteiro condenando a igreja. E você está falando de cuidado, cuidado com os irmãos, cuidado com a presença, cuidado com o culto, com a reunião. Isso é muito precioso, que você possa ter muitos discípulos, que E, muitos possam se mirar em você. amém. E continuando isso que o senhor está falando, é uma coisa que toca muito meu coração. Eu me machuco muito quando vejo alguém falando mal da noiva, sabe? Da igreja. Porque eu acho que, como qualquer lugar, como qualquer lugar no mundo, existem pessoas falhas. Mas a noiva é algo muito precioso para Deus. Você vê, quando você lê a Bíblia, você vê Deus irado em vários momentos, mas o amor dele continua ali. A misericórdia dele continua ali. Então, assim, eu amo muito a igreja de uma maneira muito profunda. O Senhor tem me ministrado muito isso, sabe? O zelo, o amor, o cuidado, sabe? Às vezes a gente Amém. coloca todo mundo no mesmo, não, porque crente assim, porque crente assim. Não, aquela pessoa agiu assim. Aquela outra pessoa agiu assim, mas a igreja não é assim. A igreja é noiva, a igreja é aquilo que Deus tem de muito cuidado, de muito amor, né? A mesma coisa de você virar e falar pro noivo mal da noiva, ele não vai gostar. Pois é, você quer ficar bem com o noivo falando mal da noiva. É, Entende? Não faz sentido isso, não é verdade? É um negócio completamente assim, sem sentido para mim. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Eu recebi, né, uma mensagem longa de um grupo de pastores assim, falando mal da noiva, dizendo: olha, tudo está acontecendo, é culpa da igreja, é a igreja que é isso, é a igreja que é aquilo. Eu falei: puxa vida, nós já estamos sofrendo tanto, e esse pessoal vem falar dessa maneira da igreja, porque as pessoas pensam que Deus está irado com o seu povo, mas Deus não está, porque nós vivemos noutra dispensação. As pessoas não entendem que aconteceu algo ali, sabe, no meio do Novo e Velho Testamento. Cristo veio, ele morreu na cruz, ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Então nós, como igreja, não podemos sofrer a ira de Deus novamente, porque Cristo já sofreu, entende? E há eu diria até uma falta até de reverência, porque não é mera ilustração. Nós somos corpo dele, nós somos extensão da divindade aqui na Terra. Então, quando a gente fala que a igreja é a coisa mais preciosa que existe, você não precisa ter receio de dizer, porque não existe nesse planeta nada mais precioso. Por quê? Porque é parte de Deus. É parte de Deus. Mas como é que pode, com tanto defeito, com tanta falha? Pois o nome disso é graça. Entende? O nome disso é graça. Sabe, eu tenho orado muito para que os nossos cantores, ministros de louvor, entendam a graça e possam cantar essa graça. E quem sabe mais gente entenda isso, porque há muita voz de condenação, muita voz de peso, mas não tem muita voz de zelo, de graça, de tentar construir, edificar, né? Que o Senhor faça de você uma voz como essa, de quanto entender mais, a graça de Deus. quanto mais a gente ama, né, uns aos outros, a gente vai crescendo, fortalecendo a nossa cultura, né? A nossa cultura. A cultura do reino só vai ser fortalecida enquanto um ou outro ajudar. Tipo, um caiu, o outro levanta. Eu não sei, eu não tô falando isso para aumentar ninguém, mas quando eu saí da administração agora do carnaval, ainda estava naquele lance do Clubhouse e tal, eu Uhum. entrei na sala e tava até o pastor Josué, e aí eu falei sobre o pastor Naor. Porque é muito diferente, pastor, quando você chega numa igreja, num ambiente que você vê que a igreja é o reflexo do pastor, sabe? Que assim, é o reflexo, é a mesma coisa, assim, sabe? É o mesmo amor a Deus, a reverência, a paixão em adoração, sabe? Então, assim, eu me preocupo muito, porque eu ministro, né, em muitos lugares, então, assim, a gente da internet,
Às vezes não tá ali no pastor do Amazonas, de uma tribo que tá ali lutando para salvar uma pessoa, para cuidar de uma pessoa. Então, assim, existem tantos pastores que não são famosos, que não são conhecidos, mas estão cuidando de pessoas, estão amando pessoas, estão fazendo... Eu conheço uma pastora, por exemplo, pastora Adriana, assim, ela não tem, sei lá, acho que tem 10 seguidores no Instagram, mas ela, assim, ela largou tudo, a vida dela, para ir cuidar de uma tribo indígena e ministrar a palavra de Deus para os índios. Então, assim, é um ministério. Então, assim, as pessoas confundem muito o ministério com palco, com microfone. E, às vezes, o seu chamado é alcançar uma única pessoa. E essa única pessoa vai alcançar milhões de pessoas. Então, assim, que a gente possa aprender e amar o nosso chamado e reconhecer que, às vezes, você vai salvar uma única pessoa. Mas é para isso que você nasceu. O seu chamado é esse, o seu propósito é esse. Então, assim, eu vejo muito pastor hoje em dia, pessoas me mandando, Gabi, como que você fez? Como que é a fórmula? Como eu quero ser conhecida. Jesus me chamou para as nações. Jesus me chamou para isso. E assim, tudo que eu vivi, pastor, no meu ministério até aqui, não foram coisas que eu pedi para Deus. Eu nunca ousaria pedir para Deus. A única coisa que eu sempre amei foi a presença, foi adorar. E por um plano de Deus, as coisas aconteceram dessa maneira. E a hora que Ele quiser que eu pare, tá? Eu continuo sendo exatamente quem eu sou para Deus, filha de Deus. Então a gente tem que, a cada vez mais, né, olhar para o Senhor e pedir direcionamento. Deus, qual é o meu propósito? Se for para alcançar 10 milhões de pessoas, eu vou alcançar. Mas se for para alcançar a minha família, o meu bairro, eis-me aqui. Né? Aceitar. Aleluia. Aleluia. Ah, é tremendo isso, você sabe? Sabe, tem uma história, talvez eu possa até errar aqui nos números, mas lá para os anos de 1870, três velhinhas no interior dos Estados Unidos estavam orando na sua igreja, aquela igreja de interior, e o Senhor orientou que elas orassem por um jovem da igreja. E elas investiram muito tempo orando por ele, para que ele tivesse uma experiência, um chamamento. Por fim, Deus chamou esse jovem, ele se tornou depois um dos maiores evangelistas, chamado Moody. E depois, por causa desse grande evangelista que pregou em todos os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, um outro evangelista se converteu também ouvindo as mensagens dele, chamado Billy Graham. Então, três velhinhas estavam orando no interior dos Estados Unidos, mas elas geraram um mover que teve repercussão geracional. Então, nunca devemos olhar a aparência das coisas. Nós podemos ser muito surpreendidos quando chegarmos diante de Deus naquele dia. E às vezes pessoas que a gente não tem nem conhecimento, não sabe nada, elas estão movendo de maneira sobrenatural. Né? Então, até falando de você, eu não conheço seu pai, eu não conheço sua mãe, mas eu tenho certeza que são homem e mulher de Deus. Tenho certeza absoluta, né, pelo fato de até hoje estar viajando com você, inclusive, cuidado que tem, e eu tenho certeza que teve muito lágrima, muito choro, muita consagração por você, entende? Então, muito que você é, também eles são, mas eles também são fruto de alguém. Esse alguém também é fruto de alguém, então a gente não sabe a cadeia espiritual que a gente está inserido. Por isso a gente tem que ser muito humilde diante de Deus, porque a nossa história não começou conosco, nossa história está muito além. Não é? Então é muito lindo quando a gente vê isso. Mas mudando um pouco de assunto, assim, no meio gospel, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Eu não sei como funciona bem essa coisa de gravar, de apresentações, mas existe muita dificuldade nesse meio? Eu acho que é difícil, né? Por isso que eu digo que quando Deus tem... Uma vez o Fernandinho falou algo que me marcou muito. Davi foi achado, né? Ele foi achado. Ele não saiu à procura de nada. Davi foi achado. Oh, Então, isso é assim, poderoso. então eu vim de uma família muito simples. Não tinha gravadora, não tinha condições de nada, de nada, de nada. E o Senhor foi fazendo. Acho que muito do que as pessoas hoje que têm um ministério de louvor têm medo é da condição, né? Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para gravar um clipe, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Sendo que Deus não precisa de dinheiro para isso, né? É verdade. Precisa disso. Então, assim, tudo que eu vivi, pastor, assim, no meu ministério, digo novamente, foi um plano de Deus e Deus fez. Como?
Eu não sei, mas ele proveu todas as coisas. Então, às vezes, você está me ouvindo hoje, você tem um ministério de louvor e você não tem condição nenhuma. Continue fazendo o que você nasceu para fazer, que é realmente cuide das coisas de Deus, que ele vai cuidar de tudo para você, sabe? Então, assim, Deus não precisa, eu não tenho, eu não tenho um gravador, eu não tenho condições de gravar, sabe? Às vezes isso pode preocupar muito e paralisar uma pessoa, né? Sendo É que verdade. Deus precisa do seu coração, de você estar pronto para receber na hora certa, no momento certo, e o seu coração totalmente rendido. Então, assim, eu acho que uma das coisas, dos maiores milagres, né, do meu ministério é isso, assim, porque Deus foi provendo tudo e todas as coisas, assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu gostei dessa resposta que você disse agora, que você não sabe como. Você não sabe explicar o como. Eu sempre digo para as pessoas, olha, se você pergunta para alguém como é que ele chegou onde ele está e ele tem uma fórmula pronta, você fica desconfiado, porque as coisas de Deus não são desse jeito. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Agar e de Sara. Então a Bíblia fala que Agar teve um filho. Se perguntasse para Agar, Agar, qual que é o seu segredo para ter um filho tão bonito como Ismael? Agar sabe responder, ela sabe direitinho o que fazer, como fazer, vai dar certinho, vai nascer o menino. Agora, imagina Sara com 90 anos, né, na sala de espera de um pediatra. Imagina as outras mulheres perguntando para ela, dona Sara, conta para a gente, qual que é o segredo para ser mãe aos 90? Será que ela tem uma fórmula? Será que ela sabe dizer como? Ela vai responder como você, ela vai dizer, olha, como eu cheguei aqui, eu não sei. Só pode ser um milagre de Deus. Foi Deus que fez, porque quem poderia fazer isso? Qual livro que ensina isso? Né? Quem vai ensinar 10 passos de como engravidar aos 90 anos de idade? Ninguém sabe o que fazer. Então, quando ninguém sabe, é um grande sinal de que provavelmente foi Deus mesmo que fez. Porque quando a gente sabe, é porque a gente pode, né? Quando a gente sabe o caminho, a gente mesmo faz. Então, assim, é legal ouvir você responder dessa maneira que você não sabe. Pode parecer, às vezes, uma resposta, vamos dizer assim, pequena, mas, na verdade, é de uma profundidade bíblica monstruosa, porque mostra que você é Sara na história. Você recebeu por um milagre de Deus. Seu ministério foi gerado pelo Espírito. Por isso, o Senhor vai te honrar cada vez mais, tenho certeza. Amém. E você já é casada? Sou casada. Sou Seu casada marido... e sempre esqueço Jesus, mas acho que vai fazer 3 anos. Não, vai fazer 3 anos, há 2 anos vai fazer 3. Ah, então você ainda está na lua de mel. Você é casada com pastor? Não. Não, meu marido é empresário. Ele tem uma rede de escolas de entretenimento, chama Zion. Aleluia. Escola é uma coisa muito próxima de igreja, viu? Não estou dizendo nada. É, Amém, amém. Que benção. Então você ainda não tem filhos ainda. 2 anos não, só, né? não, ainda estamos curtindo, mas está nos nossos planos, também estamos E, curtindo o nosso e você tempinho. continua participando da vida da igreja? É a mesma igreja que você se converteu? Não, hoje eu vim morar no Rio, né? Moro em Niterói e hoje eu frequento a Lagoinha do Pastor Felipe Valadão aqui de Niterói, aqui do lado de casa. Que Inclusive, benção. hoje eu estava assistindo o culto online, né, por conta da pandemia e tudo mais. Aí eu já tô assim, eu já falei pro Lê, meu marido, assim, Lê, vou bem mandar uma mensagem pro Felipe que eu preciso ministrar. Assim, Felipe, me dá um dia aí para ministrar. Você está com crise de abstinência. Não, eu acho que o mais difícil para mim na pandemia, e olha assim, quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar me ouvindo, não me ouço, nunca me ouço. Mas durante a pandemia eu tenho ouvido todas as minhas ministrações, só para ouvir o som da igreja, sabe? Só para eu ouvir o som da igreja e tentar matar um pouco da saudade que tá É, grande. é bom ver a igreja orando e adorando, né? Eu também sinto falta de ouvir isso. A gente fiz algumas lives, mas assim, nada se compara. Você vê, sabe? Você sentir, ver a igreja adorando, ver um povo apaixonado, nada substitui isso. Eu acho que a minha crise na quarentena foi essa, de saudade mesmo. E qual que é a sua percepção desse tempo da pandemia? Você acha que isso vai trazer alguma mudança para a igreja? Você acha que é um sinal profético? Como é que você vê? Pastor, eu lembro que no começo antes de entrar em 2020, eu fiz uma oração. E né, todo ano a gente se programa com os projetos e vai gravar isso, vai gravar aquilo. E nesse ano em específico, eu comecei o ano falando do Espírito Santo. Eu não quero gravar nada que
que o Senhor não me direcione totalmente, assim. Não quero gravar nada porque, você já sei gravar, já sei o que fazer. Eu não sei nada, eu não posso nada. E aí eu gravei o ano, eu liguei pro dono da minha gravadora e falei assim, olha, eu orei a Deus e eu não sei quando que eu vou gravar um próximo projeto. Não sei, tá? Não sei. E graças a Deus eu tô na ONI, que é um lugar muito direcionado por Deus, e ele disse amém, Gabi. Quando Deus te falar, você grava, né? Porque às vezes você tá numa gravadora que, não, você tem que gravar, não sei o quê. Então eles me deram toda essa liberdade. E em meio a tudo isso começou a pandemia. E aí... E o Espírito Santo foi me ministrando sobre a presença. Sobre a presença, sobre a presença, sobre a presença. E o poder que tem de você trazer a atmosfera, a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu me vi, né? Eu tô tão acostumada a entrar numa igreja e conduzir a igreja de oração, né? Que eu tava me conduzindo em adoração todos os dias sozinha na minha casa e trazendo esse ambiente. Então, o que me sustentou durante todos os dias da pandemia, nos meus dias difíceis, porque tive, e nos meus dias felizes, foi a presença. É amar a presença de Deus. E é quando você entende o poder que tem a presença de Deus. A presença de Deus não é um jargão, não é um momento. A presença de Deus não é um aperitivo. A presença de Deus tem que ser a sua realidade, a sua verdade, tem que ser o seu tesouro, aquilo que você sabe que vive dentro de você e você vive todos os dias sabendo que eu preciso ter cuidado com isso porque eu carrego ele, sabe? Ele tá aqui, Jesus tá aqui. Então, quando você tem a presença, você pode passar pelos dias mais difíceis da sua vida. Você pode passar pelo vale, você pode passar por adversidades, mas você sabe quem habita em você. A glória de Deus é maior dentro de você, maior do que a sua dor, maior do que os seus problemas, maior do que os seus gigantes. É a presença de Deus, é o Espírito Santo, é Ele dentro de você. Então, eu aprendi a amar tanto a presença, a depender tanto da presença, que meu próximo projeto, inclusive, é sobre isso, sobre a presença, que eu acho que nesse tempo Deus nos fez voltar muito para dentro de casa, né? Voltar para casa, olhar para nossa casa e olhar para o ambiente, qual ambiente que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, porque a gente é muito acostumado a ir à igreja e adorar a Deus, né? E adorar, tô falando real, de botar os louvores, de botar pregação, real, de trazer a atmosfera de Deus para dentro da sua casa. Então, eu ministrei muito sobre isso, ministrei muito sobre devocional durante a pandemia, fiz até umas lives de devocional no YouTube, estimulando as pessoas a terem o seu relacionamento com Deus, porque eu acho que uma coisa que essa pandemia trouxe é a certeza que a gente não tem o controle de nada. Né? Com certeza. Não tem o controle. E a fé é isso. Né? A fé é você sair do controle e acreditar naquilo que você nem está enxergando na tua frente, mas crer. Então, acho que uma das coisas que mais me marcou e tem me marcado na pandemia é essa consciência da presença, esse cuidado com a presença de Deus em nós, dentro de nós, porque a gente só transborda daquilo que a gente tem, né? A gente só libera o que a gente é cheio. Então, não tem como você liberar sobre o seu marido, sobre a sua filha, algo que você não tem. Então, a gente tem que cada vez mais desejar conhecer a Deus, mergulhar mais e mais e mais e mais, porque, pastor, sendo muito sincera, vai haver coisas, sabe? A Bíblia é muito clara que vai haver coisas piores pela frente. Só que a gente tem que estar preparado. Se a gente não conhecer a Deus de verdade, qualquer coisa vai nos enganar, qualquer coisa vai nos dar medo e nos paralisar. Mas quando você conhece quem vai à tua frente, quando você conhece quem é o seu Deus, quando você tem intimidade com Ele, você sabe que vai ser difícil, que você vai passar por dias difíceis. Mas você sabe com quem você vai passar, com quem você está, o poder que Ele tem. O que ele pode fazer, sabe? Então, não sabendo o que virá, a gente tem que hoje conhecer a Deus. Hoje ou amanhã a gente não tem controle. Ou amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, ou a vacina a gente não sabe o que vai acontecer. Mas hoje você sempre vai ter a escolha de adorar a Deus, de confiar e conhecer mais quem é o seu Deus. Então, eu acho que isso é um ponto importante para nós, uma igreja. Dizer, resumindo, você acha que essa pandemia fez com que os irmãos, de fato, levassem a presença para dentro de casa,
não dependessem só das reuniões da igreja no prédio, mas fizesse da própria casa uma extensão da igreja. Porque não é... É como um alimento, né, pastor? Se você comer só de domingo, sábado você não vai estar em pé. Então, assim, é diário. Eu escrevi um livro, o tema desse livro é Jesus todo dia. Não tem como Aleluia. cantar Jesus só um dia da semana. A gente é humano, gente. A gente é humano. Então, assim, se você deixar de falar com Jesus uns 3 dias, você vai ver que suas atitudes já vai começar a ser mais estranha. É Você vai verdade. tranquilidade, porque é natural, a gente é humano. Então, a nossa luta contra a nossa carne é diária. É diária, você tem que fazer esse devocional, o seu tempo com Deus, para Deus ir te transformando diariamente, né? É verdade. Me fala uma coisa, o pastor Azaf, né, que ele escreveu um livro agora, contando a história da vida dele com 60 músicas. Então, cada música, ele conta a história que está por detrás. Muito bacana isso. Eu acho que, na verdade, todo mundo que compõe tem uma história por detrás, né? Qual foi, nesse sentido, a maior experiência, o maior milagre que você teve que experimentar ou experimentou que resultou numa música, numa canção? Para mim foi o inverso nessa experiência que eu vou contar para o senhor. Eu escrevi Lugar Secreto com um desejo, né? A música fala, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, né? Onde te encontro um lugar secreto. Foi um desejo. Quando eu sentei para escrever, eu falei, eu quero uma música assim. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais fundo, eu quero... Beleza, escrevi a música. No ano seguinte, eu vivi essa música. E É aí, mesmo. quando você entende que ir mais fundo é sair totalmente do controle, pode até te assustar. Porque não tem como você mergulhar em Deus com a sua pegando, não dá mais pé, você tem que mergulhar, você tem que se entregar. E foi um ano que Deus tratou muito comigo sobre identidade, muito de que quem eu realmente sou, que eu não sou aquilo que eu faço, mas aquilo que Ele conquistou na cruz por mim, né? Então, assim, foi um ano de ir mais fundo, que eu descobri esse lugar secreto, sabe? Descobri nas coisas do meu dia a dia, nas situações difíceis que eu tive que enfrentar e simplesmente viver esse lugar secreto e viver esse mergulhar em Deus, porque às vezes a gente pensa que o lugar secreto, nossa, é mil maravilhas, vamos mergulhar em Deus, é maravilhoso, mas requer uma escolha, requer renúncia, pode doer muitas vezes, porque você tem que sair do controle, sabe? Aquele controle que você tanto tem, aquele domínio aquele jeitinho que você quer dar para Deus. Não tem. Você tem que entregar tudo, você tem que render tudo. Mas a melhor coisa que eu fiz foi descobrir esse lugar secreto. Então, transformou e tem transformado muito a minha vida. Então, essa experiência da música, para mim, vai marcar para sempre. Aleluia. Olha, o pessoal está aqui pedindo para você cantar. Eu não sei se você está preparada para fazer isso, mas eu tenho que pedir, não tem jeito. Mas olha, antes de você cantar, eu tenho que te dizer que você falou algo no começo da live que você gostaria, tinha um desejo de fazer um evento com crianças para adoração. Então, eu já quero publicamente aqui, então, te convidar. É muito oportunismo? Se as coisas voltarem ao normal no segundo semestre, a gente vai fazer um evento só com criança. Os pais deixam a criança lá, inclusive, e voltam para buscar depois, Ah, onde elas adoram. Nós fazemos todo ano esse evento, né? Menos o ano passado, não fizemos por causa da pandemia, mas esse ano vamos fazer em nome de Jesus. E amém. se é um desejo seu, quer dizer que para nós seria a realização de um sonho também. Ai, para Se você mim vai ser... pudesse estar conosco. Obrigada, pastor. Podemos Obrigada. entrar em contato? Por favor, já pode colocar meu nome aí na lista. Oh, Deus, Pelo amor de pastor é Deus, oportunista. uma honra. Obrigado. Não, canta pra gente então uma canção. Amém. Eu poderia pedir essa canção, porque essa canção eu conheço bem, que a gente canta muito na nossa igreja, né? Mas eu não sei, você fica à vontade. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha, foi assim, extremamente precioso estar com você. Estou te falando na presença de Deus, eu estou assim, realmente surpreso, alegre, feliz demais de ver o que Deus está fazendo na sua vida e através de você. É maravilhoso. Que o Senhor continue te abençoando. Ele vai te abrir portas cada vez maiores para você falar para muito mais gente, para abençoar muitos mais com a presença de Deus. Você gostaria de deixar uma palavra para a nossa igreja nesse jejum? Sim. Primeiro, agradecer, pastor, uma honra. Honro aquilo que está sobre a sua vida. É muito nítido ministrar numa videira e ver o quanto a igreja é consciente da glória de Deus, sobre a presença de Deus. Isso alegra muito meu coração, de verdade. E honro e sei que isso faz parte de uma liderança, de um povo por trás que intercede, que se posiciona em Deus. E me sinto muito honrada, muito feliz com esse tempo que a gente viveu aqui. E feliz com esse tema fé, porque às vezes a gente tem fé, a gente tem que viver coisas muito grandes, assim, né? Não uma atitude de muita fé. A gente pensa logo na montanha. Mas fé é algo muito diário, sabe? Muita fé nas coisas mais simples do seu dia, né? A nossa fé nunca pode estar acima da vontade de Deus, nunca. Mas a gente tem que aprender a ter um coração rendido ao Senhor, mas estar sensível nos detalhes do nosso dia. Não pensa que, Gabi, eu não tenho uma grande coisa para ter fé, eu não tenho um grande milagre que eu preciso, não tem algo muito grande. Eu vejo pessoas vivendo algo tão sobrenatural. Mas Deus pode fazer o sobrenatural em coisas muito pequenas, muito simples. Então, olha para os detalhes do seu dia, os detalhes da sua vida e experimente, sabe? Treine a sua fé. Treine a sua fé, porque quando chegar o dia que você precisar usar a sua fé para algo muito grandioso, você vai estar carregado, você vai saber como usar a sua fé da maneira certa, com as ferramentas certas. Então, nesse tempo tão incerto, nesse tempo tão conturbado, que a gente possa olhar para o lugar certo. Não olhar para as notícias, não olhar para todas as palavras contrárias, mas olhar, eleva os meus olhos aos montes, sabe? Olhe para o lugar, confie na pessoa certa, que é Jesus, para sempre. Aleluia, aleluia. Muito obrigado. Obrigada. Bem, irmão, você que está conectado conosco, essa live vai ficar gravada no IGTV, né? Depois você pode assistir, por favor, manda o link para mais gente ver. Deixe seu comentário também do que você achou dessa entrevista sensacional. E também manda um encorajamento para mim, que eu virei um entrevistador agora. E preciso que você também comente. Gabriela, Deus abençoe você. Fica na paz. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Um beijo, um abraço a todo mundo.